É comum recebermos vários questionamentos nos nossos vídeos aqui no YouTube. E hoje, especificamente, eu quero esclarecer alguns desses questionamentos, dessas dúvidas, com relação ao Magtem. Só que antes de falar das dúvidas, eu quero falar sobre o Magtem. Magnésio é tudo igual? Não, e eu vou te explicar por quê. Depende do local que eu quero que ele atue. Vou te dar um exemplo. Se eu quero um magnésio para melhorar o ganho de massa muscular, precisa ser o magnésio glicilglutamina. Se eu quero um magnésio para a saúde cerebral que atinja o tecido cerebral, precisa ser o magnésio L-treonato. Mas qualquer magnésio L-treonato não precisa ser o Magtem. E por dois motivos. Primeiro, porque é uma patente. E não é patente do nome, é patente da molécula. Magnésio L-treonato não existia. Há mais de 10 anos, lá nos Estados Unidos, a Neurocentria desenvolveu a molécula quelada de magnésio L-treonato, que é a única capaz de atravessar a barreira hematoencefálica e atuar diretamente no tecido cerebral. Então, não se engane com preços mais baixos. O único que tem eficácia para o tecido cerebral, que atinge o tecido cerebral, é o Magtem. E o Magtem só aqui na Inove Magistral. Agora, voltando aos questionamentos. O magnésio L-treonato Magtem, ele é capaz de atravessar a barreira hematoencefálica e atuar no tecido cerebral. Como? Melhorando foco, concentração, memória de curto e longo prazo, melhorando inclusive o sono. Mas e aí, qual a dose? A partir de qual idade que eu posso fazer o uso de Magtem? Então, a dose depende. Eu posso trabalhar desde 200 miligramas até 1.500 miligramas. Por quê? 200 miligramas tem estudos com crianças a partir de 9 anos, beneficiando esses pacientes com foco, concentração, melhora de aprendizagem, inclusive para pacientes autistas ou com TDAH. Guardem isso. Aliás, tem saído vários estudos sobre o uso do magnésio em pacientes autistas e com TDAH. Diversas publicações a respeito disso. Mas, de novo, precisa ser um magnésio que realmente atravesse a barreira hematoencefálica. E somente o Magtem é capaz disso. Então, eu posso começar com doses a partir de 200 miligramas, indo até 1.500 miligramas para pacientes acima de 70, 75 anos e que já estejam com algum comprometimento neurodegenerativo, como, por exemplo, o Alzheimer e o Parkinson. Nestes casos, eu vou melhorar a qualidade de vida desses pacientes. E aí, o uso de dosagens maiores é indicado. Inclusive, temos diversos estudos para esses pacientes nessa idade e com essa dosagem. Pode ser associado? Sim, pode ser associado. Pode ser associado, por exemplo, com N-acetilcisteína, pode ser associado com coenzima Q10. Aliás, uma fórmula maravilhosa que eu faço uso, Magtem 250 miligramas com coenzima Q10 150 miligramas. Faça o uso todos os dias, uma cápsula ao dia. Vocês vão perceber a diferença de foco, de concentração, de memória tanto de curto quanto a longo prazo e de aprendizagem, tá? Então, vamos lá, os questionamentos. A partir de 9 anos de idade, eu já posso fazer o uso do Magtem, associado ou não. Dose. Qual a dose? A partir de 200 miligramas, podendo chegar até 1.500 miligramas, dependendo do paciente e dependendo do caso. E isso você pode
falar com o seu nutricionista, com o seu médico clínico geral, o geriatra, enfim, sempre ter a orientação de um profissional habilitado, ok? Eu acho que com essas dicas vai ficar muito mais fácil você fazer o uso do Magtem. Se tiver mais dúvidas, deixa aqui no vídeo. Obrigada!